Operação Caça-Fantasmas. O Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual denunciou à Justiça o ex-secretário de Articulação Política da Prefeitura e atual vereador de Aracaju, Juvencio Oliveira, o ex-prefeito João Alves Filho, a ex-secretária de Governo Marlene Calumbi e mais 5 ex-ocupantes de cargos comissionados suspeitos de serem fantasmas. Hoje, o Ministério Público divulgou gravações dos depoimentos do ex-secretário e dos nomeados que integravam a folha de pagamento aqui da capital. Durante o depoimento dele, prestado aos promotores Bruno Melo e Luciana Duarte, a descoberta de um outro crime, de nepotismo. A começar pela esposa do Juvencio, a Suiane. Ela era chefe de gabinete na SEAPRE, enquanto ele era o secretário. O senhor é casado? Sim. Como é o nome da sua esposa? Suiane. Ela também... Suiane, não é isso? Suiane. Ela também tinha carro comissionado na SEAPRE? Até antes de casar. Só que a promotora Luciana Duarte insiste na pergunta se após isso acontecer, se ela foi redirecionada a outro cargo em comissão. Juvencio Oliveira desconversa. Depois que vocês casaram, a sua noiva, que virou esposa, ela foi exonerada? Foi exonerada antes de eu casar. Antes de casar. E ela foi nomeada para outro cargo em comissão? Não lembro. Em outra secretaria? Comigo não. Não, em outra secretaria. O senhor não sabe onde a sua esposa ocupou cargo? Confesso para a senhora que eu não sei, juro. Não sabe dizer? Confesso. Os senhores casaram e foram morar sob o mesmo teto? Sim. Sim. Sua esposa saía todos os dias para trabalhar? Sim. Aonde é que ela trabalhava? Enquanto trabalhou comigo, sempre comigo. Ela trabalhou com o senhor enquanto casada? O senhor está se contradizendo, não, assim. Enquanto ela trabalhava comigo na secretaria, sempre comigo. Após muita insistência, ele admite que ela foi para a administração pública. Depois que os senhores casaram, e que ela já havia sido exonerada da SEAPRE, certo? Os senhores começaram a morar no mesmo teto. Sim, certo. Ela trabalhava ou ela era dona de casa? Não, ela ficou trabalhando, se não me engano, não sei bem com a secretaria, mas ficou pouco tempo ainda na administração. Na administração? Mas eu não lembro qual foi a secretaria. O senhor não lembra o local de trabalho, nem o período em que a sua própria esposa trabalhava no governo municipal do qual o senhor fazia parte? O senhor não se recorda? Mas eu não lembro o período. Não lembra, certo. Ainda em relação à esposa dele, uma outra situação desconfortável. Há denúncias na promotoria de que a manicure de Suiane, identificada como Juliana, também era uma CC. Segundo notícias constantes nos autos, ela é manicure ela era manicure à época da sua noiva, que depois virou esposa. Desconhece? O senhor se recorda de alguma servidora comissionada da SEAPRE de nome Juliana? Não me recordo. Nem se recorda de ter nomeado ela? Não, eu precisava ver, não me recordo. E não para por aí. Os ex-cunhados de Juvencio também ocupavam cargos em comissão na SEAPRE. Os irmãos José Ronilson Menezes e José Robson Menezes. José Robson Menezes, é ex-cunhado do senhor? É. Ex-cunhado do senhor? De muito tempo. José Ronilson Menezes? Fazia parte que cuidava, é irmão de Robson. Sim. Ele foi meu ex-cunhado também. E ele cuidava de toda essa questão de acompanhar o trabalho dos estagiários, até para justificar e apresentar para que eles cumprissem as cargas. Ele não era visto pela maioria dos servidores que trabalhavam lá diariamente? Podia ser não visto realmente, mas o trabalho dele era exercido. Ele não era assíduo, a cadeira dele assídua lá. Até porque também não se fazia necessário. Certo. Mas o salário dele, a remuneração assiduamente entrava na conta salário dele. Os seus ex-cunhados assinavam folha de ponto? Não sei. Não sabe dizer. Também era cargo em comissão gerente da empresa de Juvencio, o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, ele era gerente ou é gerente da SCOL? Também. Ele é a pessoa da confiança do senhor? Também. Sim. Ele ocupava cargo na SEAPRE? Também. Qual era o cargo que ele ocupava na SEAPRE? Ele auxiliava justamente nessas partes que nós dávamos encaminhamentos para a Câmara de Vereadores. Ele tinha carteira assinada na SCOL e ainda assim ele ocupava um cargo de comissão na secretaria do qual o senhor é secretário. E um amigo de infância, que era diretor financeiro da Secretaria de Articulação Política e ainda tinha todas as senhas das contas públicas da SEAPRE. Essas senhas do senhor e de... que foi eu que dei, não dei. Mas a senha é pessoal, era pessoal do senhor? Era pessoal, porque era movimentado pelo diretor financeiro também.
como eu disse, é uma pessoa de extrema confiança minha. Mas o senhor permitia que Ricardo usasse a sua senha? Ricardo ele até usava a minha senha, mas com o meu consentimento. Com o seu consentimento? Diante da... E foi o Ricardo que cedeu a senha a Waldson? Não, ele se apropriou da senha no dia... Veja, mas a senha ela normalmente é feita pela própria pessoa. Mas foi feito lá na presença dele. O senhor não cedeu essa senha diretamente a Waldson, mas o senhor tinha conhecimento, porque isso foi feito durante um bom tempo, de que ele usava essa senha. Veja bem, eu não cedi, e se ele usou sem o meu consentimento, tenho certeza que não foi com a minha aquiescência. Uma outra situação escancarada de nepotismo na Secretaria de Articulação Política durante a gestão de Juvencio Oliveira diz respeito a um integrante do Democratas, Ney Teles dos Santos. Segundo os promotores, o gasto com pagamento de cargos em comissão da família dele por mês chega a R$40 mil. E eles podem ser fantasmas. Veja no depoimento o que Juvencio fala sobre essa família. Ney Teles dos Santos. Ney Teles é do Partido Democratas. É do Democratas, do partido do ex-prefeito. Ele é da família Ponciano. Da família Ponciano. Ney Teles dos Santos, ele ocupou cargo lá na SEAPRE? Veio por cima. Veio por cima, mas o senhor nunca viu ele trabalhando lá? Essa família Ponciano, então, toda ligada a Ney, que é do Democratas. Marlene ou João Alves chegaram a conversar diretamente com o senhor sobre a nomeação dessas pessoas, dessas famílias? Não, Marlene não. Eu e nem João Alves. Na verdade, eu é que questionei quando desembarcaram a folha. Questionou ao próprio prefeito? Ao prefeito. E ele disse que isso era uma acomodação orçamentária. Era uma acomodação orçamentária, certo. Em outros depoimentos de supostos servidores fantasmas da SEAPRE, um cargo em comissão chamado Augusto César Carvalho Gonçalves, que é filho do dono de um tradicional restaurante de Aracaju, trabalhou por 2 anos na SEAPRE com remuneração de R$ 1.700. E ele faz algumas revelações. O senhor trabalhou na eleição de João Alves, né? Trabalhei, sim. Certo, mas a secretaria fazia política, é isso? Mas a secretaria não. Assim, que visitas eram essas? As visitas eram na Câmara de Vereadores, porque como ele sendo como ele sendo secretário de articulação política, ele fazia articulações para aprovar as emendas do prefeito. O senhor ia lá na secretaria todos os dias? E se eu disser que eu ia todos os dias, eu estou mentindo. Entendeu? Veja, não tinha documento para o senhor entregar todo dia. O que é que o senhor fazia mais? Eu ficava aguardando a ordem do secretário. E quando chegou na época da política que... Juvencio saiu. Que Juvencio saiu e outra coisa, o prefeito perdeu a eleição, aí começava a calhar um pouco, entendeu? Mas todo mundo recebia? Recebia, sim. Quem foi que conseguiu esse cargo? Que lhe agraciou com esse cargo? Qual é a sua ligação com ela? Não, porque é o seguinte, eu como empresário, eu tenho empresa, e ela era cliente de lá. Aí ela, como eu trabalhei já para João Alves nessas eleições, ela me colocou lá. Estou até indignado com isso porque eu não tenho necessidade de estar nesse negócio aqui. Já o Felipe dos Santos Melo confessou que só ia na secretaria assinar o ponto de trabalho e depois ia vender produtos de uma operadora de internet. O senhor sabe o cargo que o senhor ocupou? Não sei. Não sabe o nome do cargo? O senhor não sabe o nome do cargo, mas qual era a função que o senhor exerceu durante esse 1 ano? Eu fazia mais trabalhos externos, entregava documentos. Certo. Com quem mais o senhor trabalhava lá? Então, eu trabalhava só, né? Não tinha... Certo, mas o senhor passou quase 1 ano frequentando lá. Uhum. Eu queria que o senhor nominasse alguns colegas de trabalho. Não lembro. O senhor só ia lá então assinar a frequência? Basicamente. Basicamente. De resto, o senhor ficava em casa à disposição, é isso? Não. Quando o senhor não estava entregando documento, o senhor estava onde? Eu também fazia trabalho freelance de vendedor. E às vezes eu ficava fazendo isso por fora. Com o seu José Damião dos Santos, que é de Santo Amaro das Brotas, a promotora Luciana Duarte ouviu uma confissão de que ele estava ali por causa de uma dívida de campanha. Ele trabalhou para o ex-prefeito João Alves Filho durante a campanha. Em seguida foi procurá-lo e depois foi nomeado a um cargo na SEAPRE. Quem conseguiu esse cargo para o senhor? Esse cargo quem conseguiu para mim mesmo foi o Dr. João, que eu tinha conhecido a família deles, que eles têm um sítio lá em Santo Amaro, na época, antes, aí eu conheci a família toda. Eu trabalhei na campanha e fui atrás dele. O senhor trabalhou
Quase 4 anos no local. Onde era mesmo que o senhor trabalhava? Eu trabalhava perto da explosão, naquela secretaria da explosão. O nome da secretaria, não sei não. O senhor não sabe o nome da secretaria municipal que o senhor trabalhava? O senhor ia trabalhar todo dia? Eu? Sim. Ia. Como é que o senhor ia trabalhar todo dia e o senhor não sabe o nome nem do lugar que o senhor trabalhava? Não é melhor o senhor dizer a verdade não aqui? Eu ali perto da explosão que eu trabalhava. Como era o nome da rua? O nome da rua assim eu não sei. Não sabe? Como era esse prédio que o senhor trabalhava? Essa secretaria que o senhor não sabe o nome? Tinham quantas salas? Era um lugar grande? Era uma secretaria só? Funcionavam outros órgãos? Com a liberação desses depoimentos, nós procuramos o vereador de Aracaju, Juvencio Oliveira, para falar sobre essas denúncias. Veja a defesa dele. Eu prestei depoimento de forma voluntária, até porque não havia sido intimado. E o que vem acontecendo é um processo natural, entendeu? Eu dei minha colaboração e agora aconteceu essa questão do indiciamento. Eu não fui até o momento notificado de nada e vou acompanhar para que no momento certo possa responder juntamente com a minha assessoria jurídica, para que da melhor maneira possível as coisas sejam esclarecidas. O ex-prefeito João Alves Filho e a ex-secretária Marlene Calumbi não foram localizados para falar sobre mais essa denúncia contra eles. Eles e os 5 comissionados apontados como fantasmas pelo Ministério Público têm espaço garantido aqui na TV Atalaia se quiserem contestar as acusações dos promotores de justiça.